Bem-vindos e bem-vindos essa noite à nossa série de mensagens Grupo de Família. E toda família tem um grupo, e todo grupo de família dá problema de comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Essa é apenas uma introdução sobre um sério dilema e problema que a humanidade vivencia, e isso não vem dos tempos modernos. Já na era analógica a gente sofria com isso. Lembra? Quando nós trocamos o face a face pelas ligações telefônicas através do telefone fixo, aquilo que veio para revolucionar a nossa vida também trouxe alguns transtornos e dificuldades, porque deixamos de ver a face, as expressões, os olhos e começamos a interpretar a entonação de voz do outro lado da linha telefônica. Como se isso não bastasse, a era digital agravou o nosso problema, porque além de tirar a voz e a face, colocou a gente diante de mensagens com duplo sentido, com possíveis interpretações, através de mensagens escritas que são despejadas no nosso WhatsApp. E muitas vezes a gente fica ali naquela correria de tentar ler, interpretar e nem percebemos o que foi escrito. Às vezes colocamos entonação de voz em palavras simples, como por exemplo, tá bom. Que para você, dependendo do humor do momento, pode ficar, tá bom. Ou pode ficar, tá bom. Ou pode ser, tá bom. Depende do seu estado emocional, você atribui os valores à mensagem que você leu e coloca sentimentos nela. Para garantir que ela vai chegar da maneira forte e firme, nós começamos a fazer uso excessivo de emoji. Quem aqui não confessa o uso dos emojis? Eu. Eis aqui um homem que gosta de colocar emoji, para garantir que a minha mensagem foi recebida com aquela carinha de vergonha, ou foi com aquela carinha alegre, ou com o rostinho triste, para garantir que alguma coisa de sentimento foi transmitido naquelas mensagens frias e às vezes sem sentido. As figurinhas vieram para acentuar esse dilema, para que a gente possa de alguma maneira ainda comunicar melhor aquilo que nós estamos tentando expressar. Tudo isso é um esforço violento para a gente tentar causar uma comunicação que de fato atinge o âmago do negócio e consiga traduzir aquilo que nós expressamos. Para piorar a situação, alguns pretendem enviar áudios. E por não saber dessa nova tecnologia, ao invés de enviar áudios, enviam podcasts. Longas mensagens de áudio, que geralmente tomam grande parte do nosso tempo. Mensagens de 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, isso é um absurdo. No mundo acelerado como hoje, você olha aquele áudio e diz, daqui a pouco eu leio. Ou melhor, daqui a pouco eu ouço. E as mensagens vão se acumulando e de repente você diz, preciso ouvir aquela mensagem. E aí você coloca em 2 vezes, ou 2x, como a gente é acostumado a dizer no popular. Onde a mensagem tira totalmente a entonação de voz e o propósito de falá-la não tem mais nenhum sentido. Aquela voz metalizada, mecanizada, robotizada, fica falando rapidamente e de repente você fala, posso ir? E você diz, pode. E você não pegou a entonação. É tão triste quando uma pessoa recebe mensagem de aniversário, mensagens de parabéns pela sua formatura, e ela escuta em 2x. Porque o outro lado gastou um tempo para enviar isso, colocou sua emoção, colocou sua entonação, e a pessoa coloca em 2x e perde o melhor da sua comunicação. Esse é o nosso desafio. E eu quero te dar uma péssima notícia. As coisas só vão piorar em relação a isso. Não tende a melhorar. Por isso, comunicação é um grande desafio de forma geral. Inclusive, é uma das soft skills mais procuradas no mercado de trabalho. A habilidade de se comunicar com assertividade. Portanto, o que eu vou falar aqui essa noite tem muito a ver com a nossa casa, mas pode ser praticamente muito utilizado no seu ambiente relacional, no seu ambiente profissional, na sua vida como um todo. Mas vamos focar para dentro da nossa casa e olhar para esse ambiente desafiador, que é comunicar no mundo digital, que já superou o analógico e que ainda continua tendo um dos maiores dilemas que podemos ter e imprevistos no ato de comunicar: o outro ser humano. Esse é o grande desafio, porque a questão da comunicação envolve 3 movimentos. O que eu quero dizer, o que dizemos e o que o outro entende. São 3 movimentos. Então, o que eu disse, geralmente não é o que de fato eu quis dizer, e o que o outro entendeu, muito menos é o que eu queria dizer. Ou seja, esse complexo é muito desafiador. E aí eu coloquei a minha mente para pensar, mente de empreendedor, mente criativa, e falei, eu preciso desenvolver algo que possa facilitar, pelo menos, as famílias.
E criei um aplicativo que ainda está em fase de testes. E caso você queira e você seja um investidor anjo, você pode conversar comigo ao final do culto. Eu terei a alegria de apresentar para você. Quem sabe a gente pode se tornar sócio nisso. O aplicativo chama Family Translator. Family Translator. É um nome em inglês para ficar chique, porque o negócio em inglês vende mais, você sabe disso. O marketing faz essas coisas. Por isso que a gente tem church. Church é diferente de igreja, né, gente? Fala a verdade. E então, lá estamos nós agora com o Family Link. E eu fiz alguns testes com esse protótipo para ver o seu grau de assertividade. E é o seguinte, ele funciona assim. Você pega a frase que o seu cônjuge disse, ou que o seu filho disse, coloca no Family Link e ele vai dar a tradução literal. O que ele disse, o que ele quis dizer e o que você deve entender. É impressionante. E eu comecei a fazer o teste, quero compartilhar com você aqui o primeiro exemplo. Eu peguei uma frase da esposa que diz assim: querido, você pode lavar a louça? E coloquei no Family Translator. E ele disse assim para mim: a esposa quis dizer, olha o grau de assertividade. Se você me ama e me nota, percebendo tudo que eu faço por você e pelas crianças, e percebe como o meu dia foi cansativo até aqui, você saberia que o mínimo que você poderia fazer é lavar a louça para mim, e eu nem deveria estar pedindo isso. Eu estou dizendo, ele é... Você vai querer conversar comigo depois. Ele tem uma chance de mercado, de decolagem, de alavancagem, você não imagina. Aí eu coloquei, agora eu quero saber o que o marido entendeu. E ele disse assim: o marido entendeu. Querido, depois que você se cansar de ver os vídeos engraçados no Instagram e não tiver nada mais importante para fazer, e se por acaso eu ainda não tiver lavado a louça, você poderia colocá-lo dentro da pia, por favor, para eu lavar amanhã? Eu não fiquei satisfeito com esse resultado. Aí eu testei com a relação de filhos. E aí eu coloquei a frase do pai dizendo ao filho adolescente: filho, desligue esse computador agora, é hora de dormir. E então eu perguntei, o que o pai quis dizer? E então ele me disse: filho, eu me preocupo com você, pois esse hábito de jogar até mais tarde e dormir pouco vai te prejudicar nos estudos e pode trazer grandes prejuízos na sua concentração e te impedir amanhã de realizar tarefas simples e rotineiras, comprometendo assim o seu futuro. Além disso, com esse estilo de vida que você tem de não sair de casa, provavelmente você não vai sair de casa até os 30 anos de idade e eu vou ter que sustentá-lo, acabando com o meu sonho de aposentadoria mais cedo. Provavelmente o filho recebeu uma mensagem bem parecida com essa. Não, eu peguei o lado do pai e coloquei para o filho. E perguntei para o Family Translator: o que você acha dessa mensagem do pai? Como o filho entendeu? Então, aqui está o que o filho entendeu. Filho, eu estou aqui para arruinar a sua vida. Não suporto ver você se divertindo enquanto eu faço todo o trabalho da casa, pois na minha época não tinha essas coisas tão legais e por isso eu quero ser um estraga-prazer. Eu vim ao mundo como seu pai para roubar, matar e destruir todos os seus divertimentos. Está vendo como que é assertiva essa comunicação do Family Translator? Porque uma coisa é o que você diz. Outra é o que você quis dizer nas entrelinhas. A outra é o que o outro entendeu. Essa é só uma brincadeira legal, porque eu não inventei esse aplicativo, mas fica a dica aí de um grande empreendimento, mas que na verdade mostra a crise que a gente vive. Do outro lado da comunicação existe um ser humano. E do lado de cada comunicação também existe um outro. Por isso as mediações são tão complicadas e saber usar isso com habilidade é ser bem-sucedido na vida, mas principalmente na família. 90% dos atendimentos conjugais que eu faço tem como raiz o problema da comunicação. Eles não se comunicam em relação às finanças, finanças complicadas. Não se comunicam em relação à sexualidade, problemas na vida sexual saudável do casal. Não se comunicam em relação à disciplina dos filhos, vivem em mundos distantes e com filhos rebeldes. Geralmente, o que está na base de um casal ou de uma família mal estruturada está a falha ou a falta de comunicação. Utilizá-la nos dá a capacidade de fazer com que os frutos disso possam nos tocar. Podem ser maus ou ruins, ou melhor, maus ou bons.
dependendo de como você usa. Inclusive, Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21, diz assim: morte e vida estão no poder da língua, no poder da palavra. Aquele que a usa comerá dos seus frutos. Ou seja, a sua comunicação vai devolver para você a sua habilidade de tratar daquele tema, daquele assunto e se expressar de maneira assertiva e efetiva. E eu não sou o primeiro a dizer isso. Na verdade, tem um filósofo e pensador brasileiro que na década de 70 e 80 trouxe de fato uma frase que sentenciou um fato que nós precisamos nos ater e que de fato ficou gravado até mesmo na nossa geração. Não sei quantos de vocês conhecem, mas o Abelardo Barbosa, filósofo e pensador brasileiro, trouxe essa frase de grande impacto. Quantos conhecem Abelardo Barbosa? Abelardo Barbosa. Tem uma turma que conhece. Joia. Mas eu quero dizer que tem mais gente que conhece, só você não sabe. Porque o Abelardo Barbosa disse isso aqui pra gente: quem não se comunica, se trumbica. Quantos aqui conhecem o Chacrinha? Aumentou bem o grupo, hein? Foi este pensador e filósofo brasileiro que disse que se você não se comunicar bem, você vai se dar mal. Você pode se comprometer. O seu sucesso está relacionado à sua capacidade de se comunicar. Então eu posso traduzir então o Chacrinha com muito respeito e parafraseá-lo: quem não se comunica bem na família se trumbica. Quem não se comunica bem com os filhos se trumbica. Quem não usa os recursos da comunicação vai acabar se dando mal. E para que você entenda isso e perceba isso, eu trouxe mais um recurso didático pedagógico. Um vídeo, bem humorado, é lógico, mas que expressa a realidade, que quando a gente não usa bem a comunicação, a gente pode se dar muito mal. Então assista esse vídeo comigo e depois a gente volta para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Just... Jeff.
mais um argumento de que quem não se comunica se trumbica. Dependendo de como você usa a comunicação, ela pode ser uma arma letal para aquilo que você estava tentando corrigir, organizar, salvar e até proteger. Por isso, não adianta a gente dizer que falamos, que dizemos alguma coisa, ou até mesmo que nos comunicamos, porque comunicação é muito mais do que falar. A palavra latina significa comunicar, ou seja, colocar em comum ação. É uma ação que está em mim que passa para o outro. Se eu falei e o outro não entendeu, eu não me comuniquei, eu apenas falei, apenas disse. A comunicação envolve uma conexão íntima, onde o que está no meu mundo interior, no meu pensamento, eu consigo expressar e transmitir para que isso também seja o pensamento e o mundo das pessoas também. É uma relação de rapport, onde há uma conexão próxima, onde aquilo que eu estou me expressando começa a fazer sentido para o receptor. Então, muitos casamentos, muitas relações entre pais e filhos têm informações, têm ditadura, têm regras, têm palavras, mas não tem comunicação. Tem muitos casais que estão há 20 anos juntos e não sabem se comunicar, porque tornar comum significa pegar aquilo que está no meu mundo, transmitir para o mundo do outro, e isso passa a lhe fazer, então, sentido. Por isso que eu trouxe aqui uma imagem que talvez ajude um pouquinho a gente a desenvolver essa conversa, onde a gente fala sobre o emissor e o receptor. O emissor é aquele que produz a mensagem, que emite a informação. O receptor é aquele que codifica e decodifica as palavras e consegue então a trazer interpretações e entendimentos a partir do que foi transmitido. Poderia ser um caminho liso e um caminho direto. O problema é que entre aquilo que eu digo e que o outro interpreta, existe um abismo, existe uma distância colossal, que muitos de nós não estamos entendendo, e por isso o fracasso na comunicação familiar. Eu trouxe para você aqui alguns daquilo que eu chamo de ruídos. Ruídos são a interferência entre o comunicador, ou aquele que é o emissor, com o receptor. Os ruídos interferem, tiram a sintonia, trazem aquele chiado ruim e desgostoso, que às vezes traz uma dupla interpretação ou até mesmo uma má interpretação do que foi dito. Alguns dos ruídos mais comuns que eu gostaria de trazer para você, óbvio que a gente não tem tempo de explorar e mergulhar, vou apenas dar alguns exemplos práticos para você poder aprofundar esse tema em outras ocasiões. Mas um ruído muito comum se trata da linguagem verbal e não verbal. Quando nós comunicamos, nós não falamos apenas com os nossos lábios. Nós não emitimos apenas tons de voz e tonalidades vocais. Nós nos expressamos através dos gestos, nós nos expressamos através do olhar, nós nos expressamos através do tom de voz e não somente através de palavras. O que você diz é importante, mas como você diz é tão importante quanto. Porque, por exemplo, a sua esposa olha para você e diz: nós precisamos conversar sobre o boletim dos nossos filhos. Você cruza os braços, porque está um tanto quanto frio, ou está talvez um pouco desconfortável com aquele momento, e você diz: tá bom. A sua esposa do lado de lá interpreta que você disse tá bom? Não. Ela interpreta os seus braços cruzados e a sua postura de indiferença e negligência de um assunto que para ela é crucial e importantíssimo para o bem-estar da família. Então, ela se segura mais um pouquinho, respira fundo e despeja sobre você. Você nunca me ouve. Você sempre foge de assuntos delicados. Toda vez você não quer falar sobre esse assunto. Nunca, sempre, toda vez. São palavras genéricas de quem está tentando alcançar uma interpretação. E então, a discussão na mesa da sala ou na mesa de jantar começa imediatamente. Não porque você disse que não queria conversar, mas porque a sua linguagem corporal emitiu uma mensagem que a sua esposa entendeu errado. E por isso o conflito conjugal. Alguns dormem no sofá por causa disso. Alguns perdem o horário do almoço por causa disso. Bobagens que são trazidas para dentro do casamento, da família, simplesmente porque negamos em corresponder
com a linguagem corporal, com o tom de voz, com a atenção que nós precisamos. Num mundo onde disputa-se a atenção com esse instrumento aqui maligno, que muitas vezes é mal utilizado, nós colamos o nosso rosto no celular e mal a gente consegue expressar olhar, entendimento, compreensão, solidariedade. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de comunicação nos dias atuais. Conversas sérias, que a gente coça o bolso, tira o celular, porque nós não queremos olhar no olho. O olhar constrange. Mas o olhar é uma das principais linguagens não verbais que nós temos. E estamos perdendo isso. Comemos com a cabeça baixa, enterrada nas redes sociais. E não vemos e não nos comunicamos como família. Esse é um desafio, onde você quer falar algo, mas o ruído da linguagem não verbal talvez tenha prejudicado ou esteja, de fato, arruinando a comunicação na sua família. Outro elemento bastante comum e presente como ruído são as culturas diferentes. A vida familiar é multicultural. Nós não somos uma monocultura, embora sejamos monogâmicos. O que eu quero dizer é que existem diversas culturas. O ser humano é um ser produtor de cultura. Por onde ele passa, ele traz a cultura do outro e com a dele, e que simplesmente transforma aquele ambiente. A sua casa é um complexo cultural. E muitas vezes a gente acha que é uma monocultura e não respeitamos o outro. Ou não respeitamos a nós mesmos. Digo com um exemplo. Uma pessoa que se casou com alguém cuja a família é de italiano, ou as suas instruções, seus avós são italianos. Você sabe como que é a casa de italiano? É barulhenta. O povo fala com as mãos. Eles não falam assim, nossa, que comida gostosa e agradável, parabéns. É mais ou menos assim, mamma mia, que macarone. E eles não conseguem fazer outra coisa, parece que estão brigando na mesa. E então aquela pessoa foi criada nesse ambiente, todo mundo fala alto, todo mundo gesticula. E a outra foi educada numa linguagem britânica, num país nórdico. Não que ela morava lá, mas que a sua etnia foi trazendo uma família calma, serena, com poucas expressões corporais e com tonalização de voz sempre respeitosa e abaixo da média. E aí essas pessoas se juntam dentro da mesma casa. E sabe o que acontece? Eles aparecem no gabinete pastoral, lá na minha sala. Estou falando de casos reais. Não estou contando do que eu imagino ser. Estou contando do que eu vivo. E então, ela olha e diz, pastor, nós estamos em crise. Eu digo, pois não, como eu posso ajudar? Na verdade, eu posso ajudar muito pouco. E ela diz, eu me sinto muito oprimida. Esse homem é agressivo. Ele fala alto, ele impõe as coisas. Eu não aguento mais viver desse jeito. Parece que eu estou oprimida dentro de casa. Ele olha e fala assim, mas que coisa, que surpresa. Eu não sabia que você se sentia assim, não. Pois é, eu aproveitei essa oportunidade para falar com o pastor e te expor também. E ele disse, pastor, eu fui educado numa casa que se a gente não falasse alto, a gente não era ouvido. Em casa eu era barulheira, era o pai, a mãe, o tio que aparecia, aquela família italianada que se reunia. E aí eu falo alto mesmo, mas eu não falo para ofender, eu não falo para me impor, é o meu jeito de fazer. Uma crise conjugal baseada em culturas familiares diferentes. E a gente casa, acha que vai ter uma cultura única. Que a gente trata as coisas tudo do mesmo jeito. Lá em casa eu fui criado de uma forma, a minha esposa foi criada de outra. A forma como a gente vê o dinheiro é completamente diferente. A forma como a gente vê a crise econômica é completamente diferente. Por isso que a gente tentar entrar numa casa e falar, todo mundo entende o que eu estou falando, isso na verdade é um absurdo, isso não existe. Todos nós somos o resultado de múltiplas linguagens, múltiplas culturas, múltiplos entendimentos. E a cultura que carregamos para dentro da família vai fazer uma nova cultura nos nossos filhos. Você não é mais a cultura que você era antes de se casar. Na sua casa não é nem mesmo a sua cultura e nem do seu marido. É uma nova, porque os filhos chegaram. É complexo. E sabe o que a gente quer fazer? Colocar todo mundo no quadradinho e dizer que é assim que as coisas são e que a cultura da nossa casa é única e geralmente a minha, que é a melhor. Por isso que tem muita gente em crise na comunicação. Porque não se projeta para o mundo do outro e não tenta interpretar ou corresponder ao que o outro também vive. Outro ruído muito natural e muito comum diz respeito aos gêneros distintos. Homem e mulher. Eles não são diferentes apenas por causa da genitália.
são diferentes em todo o seu complexo biopsíquico social. Então não dá para dizer que a mesma forma de um homem falar é a forma de uma mulher falar. E a mesma do homem entender é a mesma da mulher compreender. Isso não é uma maneira sensata de você interpretar a sua casa. As mulheres são muito mais sensíveis, perceptivas. Não porque elas sejam fragilizadas, fracas. Eu estou dizendo sensíveis no sentido de perceptivas. O complexo emocional das mulheres tem um processo de radar que fica apitando continuamente, 24 horas por dia. Pi, 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 pi. O do homem apita uma vez por ano. Pi, tum. Daqui outro ano ele... Pi, tum. Isso é o nosso jeito de ser. A mulher é um emaranhado de complexidades, fios desencapados. O homem é uma tomadinha de interruptor. On, off. Liga e desliga. Por isso você pergunta para ele, como é que você consegue deitar, dormir e roncar desse jeito? Porque a gente é assim. A gente liga e desliga. Mas a mulher consegue entender todo esse complexo em volta dela. Ela consegue ler nas entrelinhas. Então a saga começa já no casamento. Ali o negócio já começa a ficar estranho. Por quê? Porque a linguagem do homem é tópica. A linguagem da mulher é relacional. Ou seja, o homem fala com objetividade porque é aquele assunto, enquanto a mulher entende as entrelinhas e conecta sentimentos e também histórias em torno disso. Conta um exemplo para você para ficar mais fácil. O camarada, aniversário de casamento, depois de 10 anos, resolve fazer uma comemoração daquelas e levar a esposa para jantar num lugar bastante interessante. A esposa fica feliz com o convite e fala consigo mesma. Até que enfim, esse mão de vaca colocou a mão no bolso e tirou o escorpião de lá. Vai me levar naquele restaurante que é chique. E os dois chegam felizes da vida. Afinal, 10 anos de casado, deve ser realmente algo para se celebrar. Então, sentam à mesa, pedem os pratos, ficam felizes com aquele momento. E a esposa olha para o marido e diz, querido, posso pedir uma sobremesa? Ele diz, claro. Claro, meu amor. Afinal de contas, o ambiente está para isso. E então ela passa o dedo no cardápio e diz, eu quero esse daqui. E ele, como bom líder, pega o cardápio, vai chamar o garçom, por favor. Ela quer essa da... Nossa, R$ 96 um petit gâteau? É isso mesmo? O garçom disse, sim, porque ele tem uma massa especial, vinda direto da França. Ah, tudo bem. Aí o garçom sai, a mulher está do outro lado com as duas jugulares assim, ó, estufada. E ela diz assim, por esses 10 anos eu tenho vivido com você. Eu tenho cuidado dos seus filhos. Eu tenho lavado a sua roupa. Eu tenho estado ao seu lado. E eu não valho um petit gâteau, seu miserável. Acabou o jantar. O que era para ser delicioso e maravilhoso e acabar com uma noitada daquelas, estraga na mesa. E eu pergunto para você, o que esse infeliz fez? Ele só fez um diagnóstico, ele fez um comentário que não deveria ser feito, mas ele não falou, olha querida, você não vale esse petit gâteau, porque você, a sua dignidade é muito abaixo do que um petit gâteau. Ele não disse, ele falou, uau, que negócio caro esse. Mas eu sabia quando saísse de casa que o golpe ia ser grande. Eu estava preparado para isso. O problema é que ela conectou a relação da palavra. E ele falou o tópico. Você está vendo quanto problema tem na sua casa? Quanta dificuldade. Porque o seu marido diz isso e você diz com as interpretações, conectando ao redor. E às vezes não consegue interpretá-lo. E você, marido, sucinto demais, meu Deus do céu. Ao invés de explicar e deixar claro. Eu sempre falo que o sucinto é um problema, é igual o SUS. Você vai fazer um atendimento do SUS, o médico olha do outro lado de você, geralmente eles acham que eles fazem competição, alguns deles, né, não posso generalizar, fazem competição do recorde mundial de brevidade no atendimento. Pois não, pois é, não, pois sim, analgésico, pode ir, volta semana que vem. SUS, SUS-cinto. O sucinto, meu Deus, é um problema. Ele não deixa exposição, ele não faz diagnóstico, ele não apresenta causas, ele não faz interpretações. Você tem que melhorar, meu filho. A sua linguagem é objetiva demais, então elabore melhor. Olha, querida, esse petit gâteau aqui vai ser uma benção para nós. Mas é bem carinho, não é verdade? Coma com moderação. Por isso, se você é sucinto demais, amplie um pouco. Mas também tem homem que é um chato. O bicho é um prolixo.
Prolixo, a palavra prolixo é com um X, né? A maioria das coisas que ele fala é lixo. Lixo. Vai pro lixo. Pelo amor de Deus, dá um time aí, gente. Esposas que ficam pingando. E falando, não se comunica, fica falando do passado, da vizinha, não vai direto ao assunto, fica comunicando trivialidades ao invés de dizer de fato o que é, fica com prolixidade, falando nas entrelinhas e depois, no final, julga o marido. Eu te falei, você não entendeu. Como que ele vai entender no meio de tanta coisa? Por isso, esse desafio de ir para um mundo diferente do seu, começando pela família e pelo trato conjugal, é um grande desafio para as famílias atuais. Um outro problema de ruído são as faixas etárias. Quem tem filho adolescente em casa sabe disso. Quem tem que comunicar com o neto, a gente acha que eles entendem o que a gente fala. A gente acha que eles compreenderam. Mas a tribo do nosso tempo, eles não falam por frases. Eles falam por grunhidos. Eles falam por monossilábicos. A gente fala assim para eles: e aí, como é que foi a escola hoje? Top. E vai passando o tempo, é a mesma coisa. Antes a voz era mais fininha, top. Agora fica a voz mais grossa, a puberdade chega, top. Daqui a pouco ele vai casar, top. Como é que... E aí, o que você vai fazer? Dá um rolê. É um rolê, né? E como é que foi o negócio lá? Foi um plot. Plot? Meu Deus, isso... Não dá para julgá-los. Eles são assim. Só que essa intolerância com faixas etárias diferentes faz a gente julgar, faz a gente ficar irritado. A gente não entra no mundo deles, não entra no universo deles, não respeita. A gente, e às vezes, já começa com palavras grosseiras. E às vezes a gente tenta fazer o nosso dicionário caber no deles. A gente precisa aprender a tolerar que o mundo do outro é diferente. E as idades são diferentes. O jeito de uma pessoa de 42 anos, como eu, falar, é diferente de uma pessoa de 23, que é diferente de uma pessoa de 87. Quando a gente senta com uma pessoa de 87, a gente precisa ter tempo com ela, porque ela tem uma grande história para contar. Enquanto que um jovem fala por grunhidos e monossilábico, uma pessoa de mais idade, ela conta todos os causos para começar uma conversa com você. Por isso, é importante interpretar. Eliminar os julgamentos e essas falhas que nós estamos tendo continuamente. Mas vamos lá, eu não tenho tempo para ficar falando tantos exemplos. Eu quero já aterrissar com você nessa história, porque outro problema de comunicação que a gente vive são as questões dos ambientes e circunstâncias. Dependendo do ambiente, o que você disse ontem não funciona para hoje. Porque a comunicação não é o que você fala, a comunicação não é o que você faz, a comunicação é o que chega. E ela chega com circunstâncias, ela chega com ambiente, ela chega com faixa etária, ela chega com gênero, ela está envolvida com isso. Está vendo como é complexo e não é só falar? Então, se o ambiente muda, a comunicação também muda, e a tendência é que as coisas sejam diferentes. Fala a verdade, você já não passou por isso? Chega em casa, a esposa está ali no cantinho, e você vai fazer ali, faz um abracinho nela, dá uma apertadinha aqui do lado e fala assim: ô, minha gordinha. Aí ela olha para você e fala: foi bem o seu dia hoje, querido? Dá um beijinho, que bom, legal. Aí no outro dia, você acha que está tudo certo. Aí você chega: oi, minha querida. Só que você não sabe o que ela passou no trabalho, você não sabe a hora que ela chegou em casa o que os filhos tinham feito com a pia, você não sabe o que ela passou com a mãe dela, e até com a sua mãe, a sogra dela. Você não tem ideia do que ela passou. Aí você chega lá e fala assim: oi, minha gordinha, tudo bem? Gordinha é sua mãe. O que mudou? Era a mesma pessoa de ontem, mas o ambiente mudou. Por isso existem lugares e momentos. Aí você, querida, não vai sobrar para você também, não é só para o bonitão. Também tem para bonitão. Aí você quer conversar sobre a mãe do seu marido, quando ele está pronto para fazer uma rotatória no horário de pico de Maringá. Ele está tentando identificar o que aquele carro da frente, aquele abençoado maringaense, vai fazer, porque ele é um mistério. Você fica ali assim, tenso, e agora ele vai. Não, ele não vai, não, ele vai virar para cá, não, eu entro aqui. E aí ela fala assim: querida, a gente tem que falar sobre a sua mãe. Eu não vou falar sobre a minha mãe de jeito nenhum, você que não gosta dela. E continua. Não é a hora de conversar sobre sogra na rotatória e horário de pico em Maringá, minha querida. Tenha mais sabedoria. A palavra de Deus diz em Provérbios 17, 28. Até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. É uma coisa linda. Quando gente que não sabe de nada, e até ignorante, fica quietinho, bonito na mesa, né? Tem um monte de gente inteligente, ele fica assim.
Ele até coloca a mão no queixo. Aí todo mundo fala, nossa, o cara sabe muito, de poucas palavras, homem sábio. Não sabe. Seja mais sábia. Seja sábio. Não sabe o que falar? Fica quieto. Elabora melhor. Pense antes de falar. Porque a circunstância e o ambiente pode estar conspirando contra você e você nem sabe. Por isso, cuidado. E para finalizar essa parte, traumas e experiências. Isso aqui, a sua esposa, o seu filho, o seu marido, eles projetam sobre o comunicador as suas impressões. A projeção é uma coisa natural e psicológica do ser humano. Às vezes você não gosta daquela pessoa e você nunca conversou com ela pessoalmente, porque ela lembra o jeito de comunicar do seu pai. Você tem sérios problemas com seu pai, você só projetou sobre ela. Você está em transferência, só isso. Comunicação é um desafio, porque as pessoas projetam. Então eu vou te dar um exemplo. 2 pessoas foram criadas em 2 lares diferentes. Uma foi criada num lar de gritaria, de ofensa e de agressividade verbal. Quando alguém levantava a voz em casa, vinha chinelada, vinha coice, vinha cintada, vinha agressões e violências físicas. Gritou, protege, que lá vem paulada. A outra foi criada num ambiente estável, tranquilo, tons baixos, família respeitosa, nunca levou uma cintada na vida, porque sempre foi uma disciplina coerente e correta. Essas 2 pessoas vão trabalhar na mesma empresa. O chefe está muito triste e revoltado com os resultados da empresa no último trimestre. Então ele faz uma reunião daquelas. E ele bate na mesa, levanta a voz e grita em algum momento. Enquanto isso, a que recebeu nos seus traumas e experiências sinais de violência quando alguém levantava a voz, ela diz, eu vou ser demitida, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que eu não era capaz, eu não tenho competência. E ela começa então a se encaramujar dizendo, ai meu Deus, a minha vida lá vem paulada. Enquanto a outra, na mesma reunião, cutuca a amiga do lado e diz, tá nervosinha hoje, né? Deu um pitizinho. Por que as 2 têm reações tão diferentes? Por causa da projeção. Como interpreta a palavra, como interpreta o tom de voz. Por isso, é muito importante que você saiba que algumas coisas você engatilha na sua casa de bobeira. Entenda o seu cônjuge, entenda o seu filho, entenda os seus pais. Porque algumas palavras suas traz gatilhos terríveis onde a comunicação é travada. Olha para o seu pai e fala assim, você não manda em mim, faz isso para você ver. E você vai engatilhar uma comunicação que já acaba. E o que vai vir a partir daí? Insanidade, falta de sabedoria, disciplina exagerada, grosseria. Cuidado com as suas palavras, morte e vida estão no poder das suas palavras. E precisa saber usar de maneira sábia e sensata. Agora, como resolver todo esse problema aí? Tem Bíblia, né, irmãos? Tem que ter. A palavra de Deus é uma boa estrutura e um bom indicativo de como a gente pode resolver. Embora eu já tenha citado alguns versículos bíblicos para você enquanto a gente conversa, esse para mim é bastante coerente. Diz assim em Efésios capítulo 4. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Somos família. E família tem que saber falar bem, falar a verdade, em amor. Quando ficarem irados, fiquem irados, mas não pequem. E não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E nem deem lugar ao diabo, porque o diabo se aproveita de falha de comunicação, sabia disso? Ele fala para o outro e sussurra quando você não é assertivo na sua palavra. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Eu tenho visto muito crente com a boca suja. Isso é feio, irmãos. Nós não falamos aquelas palavras que as pessoas usam. Nós temos cuidado. Porque a palavra torpe é palavra indecente, incoerente. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros. Imagina se isso fosse aplicado na nossa casa. Isso aqui não é só para a igreja, isso aqui é para casa, para a família. Conforme a necessidade, para que transmita graça aos que o ouvem. Olha só, uma palavra, uma comunicação que transmite graça para o casamento, que transmite graça para a paternidade. Ah, que coisa maravilhosa, se a gente entendesse isso a partir da Bíblia. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Sabia que o Espírito Santo fica triste com a nossa falha de comunicação e quando a nossa palavra é para machucar e ferir? Vocês foram selados com esse Espírito Santo para o dia da redenção. Livrem-se então da amargura, da indignação, ira, gritaria, calúnia. A palavra deformada que é a calúnia, bem como de toda a maldade que está na raiz disso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. É lógico que esse texto tem diversas nuances.
E por causa do nosso tempo essa noite, que é bem restrito, eu quero falar apenas sobre 2 movimentos que esse texto me ensina a ter uma melhor comunicação e guardar bem as palavras dentro da minha casa. Em primeiro lugar, saiba expressar o seu amor. E amor não é um sentimento, é uma ação. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: não amem nem de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Não é só falar, é fazer. É demonstrar isso. É entender que a minha palavra, eu te amo, tem que vir carregada de ações concretas. E aprender a falar a linguagem do amor é importantíssima, principalmente para você que tem filhos antes da puberdade. Você sabe que o ser humano é um ser amante, desejante, e ele quer conquistar o seu amor a todo custo. Aprenda a comunicar o seu amor à sua filha, ao seu filho, enquanto eles não chegaram na puberdade. Porque eles estão procurando isso, eles estão querendo isso, e eles estão entendendo que para conquistar o seu amor, eles têm que ser igual a você. E tem coisas que você está deixando de rastro que são terríveis e que eles vão ter que lidar com isso na vida adulta. Então chega para o seu filho, para a sua filha e comunica o amor como deve ser. Diga: eu te amo, mas carregue contato, carregue toque, carregue serviços. Fale a linguagem do amor dos seus pequenos. Fale a linguagem do amor dos seus filhos maiores. Fale a linguagem do amor do seu marido, da sua esposa. E aqui fica uma dica de leitura: As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, que você pode ler e fazer testes, inclusive, para saber qual é a sua linguagem e qual a linguagem da pessoa que está com a qual você está casada. Comunique o amor. Diga claramente. Fala: eu te amo. E coloque esse eu te amo com alguns detalhes que enobrecem essa palavra. Eu te amo e te admiro pelo jeito que você conduz a nossa casa. Eu te amo e reconheço que você é uma pessoa que tem dado muito do seu tempo para passar conosco com a nossa casa. Eu te amo. E traga detalhes. Isso enriquece. E traga um eu te amo constante e contínuo que possa trazer não superficialidade. Eu te amo no sexo. Falar te amo só na hora da cama? Eu te amo no aniversário. Eu te amo no Natal. Eu te amo no Feliz Ano Novo. Adeus, ano velho. Eu te amo, querida, e nunca mais. Eu te amo hoje, eu te amo amanhã. Mas eu não só digo, eu carrego atitudes. O que você quer comer hoje? Como eu posso melhorar o seu dia? Como eu posso fazer para você ser mais feliz? Sabe uma comunicação que transforma o mundo? É quando você senta com seu cônjuge, senta com seu filho, senta com seu pai e pergunta o seguinte: como eu posso fazer e participar para que você seja mais feliz? Quem tem coragem de fazer essa pergunta em casa? É uma pergunta transformadora, que vem carregada de amor. Então expresse o seu amor, falando a verdade em amor. Falando a verdade, vivendo a verdade. Não tem verdade sem amor. Então expresse, mostre compaixão, mostre perdão, porque Cristo perdoou também. Paulo disse: se você vai viver na igreja, aprenda a expressar amor. Mas se você vai viver na igreja e na família, aprenda mais uma coisa: a expressar sua raiva. O texto diz: irem-se, mas não pequem. Ou seja, raiva é mais que sentimento. É uma sinalização de que algo está errado. Algo te constrangeu, algo te desconfortou, algo te trouxe um certo desajuste. A raiva é um sinal de que alguma coisa está errada. Para que segurá-la então? Para que driblá-la? Para que silenciá-la? Para depois despejar tudo junto depois? Lembra um dia que eu estava aconselhando um casal? Isso era 2012. E a gente estava conversando sobre a crise financeira. E a esposa falando: ele é responsável, ele fez um financiamento, ele é irresponsável, ele pegou o nosso dinheiro e gastou, a gente não conseguiu pagar aquele carro. E aí eu achando que fazia 2 anos, 1 ano que ele tinha feito aquele financiamento. E de repente eu pergunto: mas quando foi esse financiamento? Aí o marido olha assim: pastor, essa história eu não aguento mais. Eu comprei uma Brasília na época, em 1990. Eu falei: meu Deus! Ficou segurando. Exponha as suas necessidades, mas exponha com sabedoria. Eu li um livro recentemente chamado Família, Perspectivas da Família Contemporânea, de Judith e Jack Balsvik. E eles escrevem um sistema onde a gente pode expressar a raiva com sabedoria dentro de parâmetros bíblicos. E eu vou mencionar aqui alguns para vocês, só mencionar por causa do nosso tempo. Primeiro, quando você for expressar a sua raiva, e faz parte, existem conflitos, e a gente vai falar sobre isso semana que vem. Volte e traga um conflito com você. Volte, e a semana que vem que a gente vai falar sobre isso. Primeiro,
Quando tem conflito em casa e eu quero expressar minha raiva, identifique o problema e não a pessoa. Identifique comportamentos e não gente. Ah, você sempre é irresponsável. Tire sempre, tire você. Coloque algo diferente. Nós temos dificuldades financeiras. É o problema, não é a pessoa. Segundo, escolha o lugar e a hora. A gente já falou sobre isso. Terceiro, comece com algo positivo e nunca volte para o passado. Se você vai conversar sobre algo, não diga que tudo está ruim, que tem coisas boas, mas precisa ajustar uma coisa pontual. Não puxe o que ele fez, o que ela fez, quando vocês tinham 16 anos e ela deixou você para ficar com seu melhor amigo e depois voltaram. Não puxe essa história. O problema é pontual e é agora. Isso é comunicação interessante e inteligente. Depois que você faz isso, não bata abaixo da cintura, não seja desleal, não chute a canela, não use grosserias, não use o passado para ofender. Outra coisa, leve o outro a sério. Não faça ironias, não faça caras e bocas, não use de sarcasmo. Expresse a sua raiva e descontentamento de uma forma não abusiva, sábia, sensata. Não faça jogos com palavras, não faça jogos sexuais para comunicar e tentar conquistar o que você quer. Não seja um passivo-agressivo que só ironiza e desvia da conversa. E evite rotular ou xingar a pessoa dizendo: você é igualzinho ao seu pai e a sua mãe. Não faça isso. Você é igualzinho àquela pessoa. Não faça isso. Esse é um jeito de administrar bem a sua raiva e expressá-la com sabedoria. Para te ajudar mais e para encerrar nossa conversa essa noite, eu quero trazer para você uma dica de ouro para você expressar a sua raiva, o seu descontentamento e fazer ajustes na sua família e na sua casa. Chama Comunicação Não Violenta, um livro escrito por Marshall Rosenberg. E ele disse o seguinte nesse livro: é impressionante porque são princípios bíblicos utilizados nas empresas, até para pessoas governantes é utilizado, mas está na Bíblia. Primeiro, observe sem julgar. Pare de rotular. Por exemplo, a pessoa chegou atrasada. Você diz: você é um irresponsável porque você chegou atrasado outra vez. Não rotule, não julgue, fale diferente, use um outro recurso. Diga: o seu atraso trouxe um problema para nós. Não diga que ele é irresponsável, não diga que ele é o responsável por aquilo, mas saiba como, sem julgar, sem vir com os dois pés no peito, com aquela tirania, aquele desgosto. Segundo, expresse os seus sentimentos, não dele ou dela. Quando você se atrasa assim: eu me sinto desprezada. Diga o que você sente. Não diga que ele te faz sentir. Você me faz sentir. Não, não é ele que faz, você se sente. Saiba que esta relação com a palavra é muito importante. Identifique o seu sentimento e expresse para outra pessoa que você está chateada, que você está triste, que você está preocupado, que você está ansioso. Expresse o que ela fez e que te causou. Expresse o seu sentimento. Terceiro, apresente as suas necessidades. Diga o que é que você precisa, porque o outro não é obrigado a adivinhar. Pare com essa linguagem de entrelinhas e destruidora. O outro não é obrigado a adivinhar o que você pensa, o que você sente. Aliás, ele não consegue sentir o que você sente. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: ah, pastor, a minha esposa é pouco empática comigo. Eu disse: empática como? Você quer dizer o quê? É que ela não sente o que eu sinto. Aí eu quero fazer uma dinâmica com você para dizer que isso não existe. Não tem como você sentir o que seu marido sente ou a sua esposa sente. Não tem como. Empatia não é isso. Então vamos fazer uma dinâmica de 1 minuto. É rapidinho. Pegue na mão da pessoa que está perto de você. Pegue assim na mão. Pode ser cônjuge, amigo, até mesmo pode ser o vizinho. Está segurando a mão? Eu pergunto para você: você está sentindo a mão dele ou dela? Está sentindo? Está fria, está quente, está trêmula, né? Está mais ou menos, está morna. O que você está sentindo? A mão da pessoa? Não. Você não está sentindo a mão da pessoa. Você está sentindo a sua mão. Porque para você sentir a mão da pessoa, as suas terminações nervosas deveriam estar conectadas ao cérebro dela, ou no seu cérebro, as terminações nervosas dela, para você sentir exatamente o que ela sente. Se eu desse uma injeção
de anestésico no seu braço, a mão que você segura a mão da pessoa, e a sua mão ficasse anestesiada, eu pergunto, você sentiria a mão da outra pessoa? Porque a gente não sente a mão do outro, a gente sente a nossa mão na mão do outro. Pode soltar a mão. Se é casadinho, pode ficar com ela do lado. É bonito. Nós não conseguimos sentir o outro. Você quer julgar e dizer, eu sei o que você sente, a minha esposa sente isso, o meu marido, você não sabe de nada. Porque para você sentir o que ela sente, você precisaria estar no corpo dela, e você não consegue fazer isso. Empatia é quando eu coloco os sapatos do outro e olho a partir da perspectiva do outro e tento interpretar o que o outro está vivendo. E quando eu não consigo interpretar, eu pergunto, o que você está sentindo, querida? O que você está sentindo, querido? O que você está sentindo, minha filha? Porque eu não consigo interpretar o seu sentimento. Deixe claro para mim a sua necessidade, porque eu não consigo adivinhar quem você é por dentro. Isso é bum. Ajuda a gente a mudar a nossa estrutura mental e a forma como a gente conduz nossos relacionamentos. Então comunique necessidade e pare de falar de sentimentos que o outro tem sobre você. Comunique o seu sentimento e fale o que você precisa. Eu preciso que da próxima vez você me avise que você vai atrasar. Podemos combinar isso? Pronto, é necessidade. E aí você fecha. Faça um pedido claro e viável. A partir de hoje, a gente pode combinar que quando você for atrasar, você me liga? Pronto. Todo mundo consegue fazer isso. É claro e é viável. E a gente não precisa ficar com nhenhenhé, mimimi e diz que me diz que. Lembre-se, comunicação é um grande desafio. E a palavra de Deus nos ensina a expressar amor com poder e distribuí-lo, mas expressar o nosso descontentamento com sabedoria. E eu espero que essa noite você tenha recebido um pouco disso aqui nesse lugar. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos? Nós vamos cantar essa canção dizendo que esta casa é sua casa e nós deixamos ela para você. Feche os seus olhos no seu lugar. Enquanto nós cantamos esse refrão, você possa pensar sobre a sua família, refletir sobre a sua casa, refletir sobre o seu lar e pedir que o Senhor possa tornar essa casa uma casa de paz, de harmonia, de alegria, de graça. Transmita a graça ao seu lar. Essa casa é sua casa. Transmita a bênção aos seus filhos. Deixamos ela pra você. Transmita serenidade e sabedoria. Jesus. A mulher sábia edifica a sua casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos Diz que ela é de ela Jesus. pra você. Diga isso ao seu Deus. Mais uma vez, esta casa Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa no meio de todo entulho, no meio de todo dilema, no meio de todos os problemas, deixe essa casa para Jesus e diga: apareça, Jesus. Apareça no meio da discórdia, do conflito. Apareça. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Senhor Jesus, eu quero apresentar a Ti cada uma das famílias aqui representadas. E pedimos que o Senhor nos leve para nossa casa e que ela seja Tua. E que a gente contribua para que ela seja Tua. Para que o diabo não encontre vantagem em nosso lar. Nós não vamos dar lugar ao diabo com a nossa palavra ferina, com os nossos xingamentos, com o nosso silêncio pérfido. Nós não vamos dar lugar ao diabo com o nosso emburramento tosco. Nós não vamos fazer com que a nossa comunicação seja agressiva, judiadora do outro, acusadora, julgadora. Não, Senhor, nós declaramos que voltaremos para o nosso lar. E o Senhor, com a Tua graça, vai abastecer, vai hidratar, vai dar sabedoria e vai nos abençoar em nome de Jesus. Você que crê nisso, essa noite, você pode dizer amém em nome de Jesus? Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça e que a presença do Senhor possa conduzir você numa melhor comunicação. E que tal começar isso agora? Comunique para a pessoa que está perto de você. Seja bem-vinda essa noite e Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.
E você que tem seu filho no Zapping, tem que buscar na sala, tá bom? Vai lá buscar na sala que eles estão esperando vocês. Cumprimente a pessoa antes de recolher cadeiras e comunique para ela. Seja bem-vinda e tenha uma boa semana em nome de Jesus.